Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema O Problema do Mal em Agostinho. Agostinho, de 354 a 430, ansiava desvendar a verdade. Como cristão devoto, sua fé em Deus não impediu que questionasse profundamente. Que desígnios Deus tinha para ele? Como deveria conduzir sua vida? Em que deveria firmar sua crença? Estas indagações dominaram a maioria de seus dias, permeando sua obra escrita. Os riscos eram exorbitantes. Para aqueles que temiam passar a eternidade no inferno, qualquer erro filosófico parecia acarretar consequências nefastas. Agostinho temia, poderia arder eternamente em enxofre se estivesse equivocado. Entre os muitos enigmas que enfrentava, um se destacava: por que Deus permitia o mal no mundo? Durante a era medieval, que abrange aproximadamente do século V ao XV, filosofia e religião estiveram inextricavelmente entrelaçadas. Os filósofos medievais estudavam os antigos pensadores gregos, como Platão e Aristóteles, mas reinterpretavam suas ideias, adequando-as às suas próprias crenças religiosas. Embora a maioria desses pensadores fosse cristã, importantes figuras judaicas e árabes, como Maimônides e Avicena, também contribuíram. Agostinho, posteriormente canonizado, figura entre os mais proeminentes. Nascido em Tagaste, no norte da África, atual Argélia, que na época era parte do Império Romano, Agostinho, cujo nome verdadeiro era Aurélio Agostinho, Aurelius Augustinus, é conhecido hoje principalmente como Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, em referência à cidade onde passou seus últimos anos. Enquanto sua mãe era cristã, seu pai seguia uma religião local. Aos 30 anos, após uma juventude tumultuada e uma paternidade não planejada, Agostinho converteu-se ao cristianismo, eventualmente tornando-se bispo de Hipona. Ele confessou a Deus seu desejo de libertar-se de seus impulsos sexuais, mas não imediatamente, pois ainda estava apegado aos prazeres terrenos. Na maturidade, Agostinho produziu uma vasta obra literária, incluindo Confissões, A Cidade de Deus e quase 100 outros trabalhos, nos quais ele se baseava fortemente na filosofia de Platão, mas inserindo-lhes uma perspectiva cristã. A maioria dos cristãos concebe Deus como possuidor de poderes especiais. Ele é o sumo bem, conhecedor de todas as coisas e capaz de tudo realizar. Estas características são intrínsecas à definição de Deus. Sem elas, ele não seria Deus. Embora outras religiões descrevam Deus de maneira semelhante, Agostinho só tinha interesse na perspectiva cristã. Quem professa fé nesse Deus precisa enfrentar a realidade do grande sofrimento no mundo, algo difícil de negar. Parte desse sofrimento advém do mal natural, como terremotos e doenças, enquanto outra parte é resultado do mal moral, perpetrado pelos seres humanos, como assassinato e tortura. O filósofo grego Epicuro já havia reconhecido esse problema muito antes de Agostinho começar a escrever. Como poderia um Deus bom e todo-poderoso tolerar o mal? Se ele não pode impedir isso, então não é verdadeiramente onipotente. Isso implica limitações em seu poder. No entanto, se ele é onipotente e não intervém para deter o mal, como pode ser ele o sumo bem? Essa aparente contradição confunde muitas pessoas até hoje. Agostinho concentrou-se no mal moral. Ele percebeu que a ideia de um Deus que sabe sobre ocorrências desse tipo de mal e não faz nada para evitá-las é difícil de entender. Ele não aceitava a ideia de que Deus age de maneira misteriosa, além da compreensão humana. Ele buscava respostas. Imagine um assassino prestes a matar sua vítima, com uma faca afiada em mãos. Um ato verdadeiramente maligno está prestes a ocorrer. Contudo, sabemos que Deus é poderoso o suficiente para deter essa ação, seja alterando minimamente os neurônios do assassino ou tornando todas as facas inertes toda vez que alguém tentasse utilizá-las como arma mortal. Deus sabe tudo o que está acontecendo, pois nada escapa a ele e não deseja que o mal ocorra, uma vez que isso contradiz sua natureza como sumo bem. No entanto, os assassinos continuam a matar suas vítimas e as facas não se transformam em borracha. Não ocorre nenhum sinal divino, nenhuma intervenção milagrosa. E este é o clássico problema do mal: explicar por que Deus permite tais eventos.
Quando jovem, Agostinho tinha uma maneira de evitar a crença de que Deus desejava que o mal ocorresse. Ele era maniqueísta. O maniqueísmo, uma religião originada na Pérsia, hoje Irã, postulava que Deus não era onipotente. Havia uma luta eterna entre forças opostas, o bem e o mal. Assim, Deus e Satã estavam envolvidos numa batalha constante pelo controle, com ambos sendo extremamente poderosos, mas nenhum capaz de destruir o outro. Em certos momentos e lugares, o mal prevalecia, mas nunca de forma duradoura. A bondade eventualmente triunfava novamente. Essa concepção explicava por que eventos terríveis aconteciam. O mal emanava das forças obscuras, enquanto a bondade emanava das forças da luz. Os maniqueístas sustentavam que a bondade emana de nossa alma, enquanto o mal provém do corpo, com seus pontos frágeis, desejos e inclinações para o caminho errado. Isso explicava por que as pessoas às vezes se entregavam a más ações. Para os maniqueístas, o problema do mal não era tão perturbador, pois não aceitavam a ideia de que Deus fosse tão poderoso a ponto de controlar todos os aspectos da realidade. Se Deus não detinha poder absoluto, então, além de não ser responsável pela existência do mal, ninguém poderia culpá-lo por não conseguir evitá-lo. Os maniqueístas teriam explicado as ações do assassino como manifestações das trevas dentro dele, levando-o na direção do mal. Essas forças seriam tão poderosas dentro do indivíduo que as forças da luz não poderiam derrotá-las. Em sua maturidade, Agostinho abandonou a abordagem maniqueísta. Ele não conseguia entender por que a luta entre o bem e o mal seria eterna. Por que Deus não prevalecia? Não seria correto afirmar que as forças do bem são mais poderosas que as do mal? Mesmo que os cristãos admitam a possível existência de forças malignas, estas jamais podem superar o poder de Deus. Mas se Deus é verdadeiramente todo-poderoso, como Agostinho passou a acreditar, os problemas do mal persistiriam. Por que Deus permitiria o mal? Por que haveria tanto sofrimento? A resposta não é simples. Agostinho ponderou exaustivamente sobre esses problemas, e sua principal solução baseou-se na existência do livre-arbítrio, a capacidade humana de escolha. Deus nos concede o livre-arbítrio. Você pode decidir, por exemplo, se vai ou não continuar lendo. Esta é sua escolha. Se ninguém o está forçando a continuar, então você é livre para parar. Agostinho considerava o livre-arbítrio como algo bom, pois nos permite agir moralmente. Podemos escolher fazer o bem, o que para ele significava seguir os mandamentos de Deus, especialmente os 10 mandamentos, além do ensinamento de amar ao próximo pregado por Jesus Cristo. No entanto, a consequência do livre-arbítrio é que também podemos escolher fazer o mal. Podemos nos desviar e praticar más ações como mentir, roubar, ferir ou até mesmo matar outras pessoas. Isso geralmente ocorre quando nossas emoções dominam a razão. Agostinho acreditava que nosso lado racional deveria dominar nossas paixões, uma visão compartilhada com Platão. Os seres humanos, ao contrário dos animais, possuem o poder da razão e deveriam usá-lo. Se Deus nos tivesse programado para sempre escolher o bem sobre o mal, não causaríamos danos, mas também não seríamos livres e não poderíamos usar a razão para decidir nossas ações. Agostinho argumentava que foi muito melhor termos a capacidade de escolha. Caso contrário, seríamos como marionetes nas mãos de Deus, com Ele controlando nossos movimentos, para sempre agirmos corretamente. Não haveria sentido em ponderar sobre nossas ações, pois sempre escolheríamos automaticamente o caminho do bem. Então, Deus é suficientemente poderoso para evitar todo o mal, mas a existência do mal não está diretamente ligada a Deus. O mal moral é resultado das nossas escolhas. Agostinho acreditava que também era parcialmente resultado das escolhas de Adão e Eva. Assim como muitos cristãos daquela época, ele estava convencido de que as coisas deram terrivelmente errado no Jardim do Éden, conforme descrito no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento e desobedeceram a Deus, introduziram o pecado no mundo. Esse pecado, chamado de pecado original, não afetou apenas suas próprias vidas. Agostinho afirmava que o pecado original era transmitido de geração em geração através do ato da reprodução sexual. Até mesmo uma criança, nos primeiros momentos de sua vida, carrega traços desse pecado.
O pecado original nos torna mais inclinados ao pecado. Para muitos leitores contemporâneos, a ideia de que devemos ser culpados e punidos por ações cometidas por outros é difícil de aceitar. Isso parece injusto. No entanto, a ideia de que o mal é resultado do nosso livre-arbítrio e não diretamente de Deus ainda convence muitos fiéis. Ela permite que estes creiam em um Deus onipotente, onipresente, que só faz o bem. Boécio, um dos escritores mais renomados da Idade Média, compartilhava essa crença em um Deus assim, mas confrontou-se com outra questão sobre o livre-arbítrio. Como podemos fazer escolhas se Deus já sabe o que vamos escolher? Caso queira saber mais, veja o vídeo anterior. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!